Olá, meus amigos, tudo bem? Tão felizes, com fome de Jesus? Nós estamos na Páscoa, hoje é sexta-feira santa, né? O início, né, da Páscoa, assim, para os cristãos, o dia que Cristo foi entregue até ser ressuscitado pelo Espírito de Deus no domingo. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, eu quero falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria começar com vocês em Lucas 22. Lucas 22, versículo 14 diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Cara, bom, se você não sabe, a Páscoa era uma festa bíblica, uma festa judaica que eles comemoravam a libertação deles do Egito. Então a Páscoa vem de Passover, né? Eu esqueci agora a palavra no hebraico, e que é justamente passar o sangue nos umbrais, passar o sangue por cima, então a morte não viria a eles. E inclusive a gente vai lançar um podcast falando sobre isso. Minha esposa vai fazer uma relação entre todas as festas bíblicas e o fim dos tempos. A Bruna é incrível. Mas sabe, essa passagem ela sempre mexe comigo, porque chegada a hora da Páscoa, ou seja, a hora que o Cordeiro de Deus seria entregue para que o povo fosse salvo por causa do seu sangue precioso. Chegada a hora, Jesus se sentou à mesa. Chegada a hora, Jesus chamou seus discípulos e disse: Cara, vamos ceiar comigo. E não só fez isso, como ele disse: Eu tenho desejado ansiosamente, eu tenho desejado ardentemente ceiar com vocês essa Páscoa antes do meu sofrimento. E aqui eu percebo o coração de Jesus de ter essa família de Deus reunida, de ter o povo reunido, como Jesus é amoroso. Agora a gente precisa entender que o que Cristo fez, né? A Bíblia diz que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo dos seus pecados, João 3,16. Que o Filho não veio para julgar, mas veio para salvar, João 3,17. E o que o Filho fez naquela cruz? Sabe por que era necessário que alguém morresse? Era necessário que o Filho morresse, irmãos, porque, sabe, pecado não é uma coisa moral apenas, pecado é uma coisa da natureza humana. Quando o homem caiu, ele se tornou pecado. Quando o homem caiu, ele se tornou essa raiz de pecado, sabe? Então, nós precisamos entender que o homem não pode salvar a si mesmo, porque como pode alguém que é pecado se tornar santo? Como pode alguém que é pecado se tornar puro? Agora, segundo a lei levítica, Deus ensinou o seu povo a oferecer um animal para expiação de pecados, ou seja, para cobrir esses pecados. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava no Santos dos Santos e aspergia o sangue para expiar o pecado do povo. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, então alguém precisava morrer. Agora, a Bíblia diz em Hebreus 9, se eu não me engano, a Bíblia diz em Hebreus 9, depois você fica aí a dica para você ler em Hebreus 9, que Cristo, ele, o nosso sumo sacerdote, ele entrou num templo não feito por mãos de homens, mas ele entrou no próprio céus e ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Então Cristo é a expiação dos nossos pecados. Agora, irmãos, eis aqui algo incrível. Cristo não só perdoou os nossos pecados, mas Cristo nos fez livres da raiz pecaminosa. Cristo nos purificou dos nossos pecados. Então é sobremodo excelente o sacrifício de Cristo, porque se o sangue de animais poderia encobrir pecados, quanto mais o sangue do próprio Filho, quanto mais o sangue do Cordeiro de Deus. Cristo
expiou os nossos pecados, e com isso eu quero dizer que ele não só perdoou, como ele nos purificou da raiz do pecado. Cristo nos limpou do nosso pecado. Cristo nos limpou da nossa condição pecaminosa. Agora, irmãos, por que é necessário que aquele que peca morra? Por que Deus odeia o pecado? Será que Deus pode odiar algo? Sim, irmãos, a ira de Deus é santa. E porque a ira de Deus é santa, ela se manifesta contra tudo que é mal. Irmãos, presta atenção, Deus não continuaria sendo bom se ele aceitasse o mal. Deus não continuaria sendo bom se ele fosse conivente com o mal. O que torna Deus imutável perante as eras é o fato de não haver mudança em nenhuma posição que Deus tem. Por que ele não muda? Porque não há necessidade de que Deus mude, porque ele é perfeito, e sendo Deus bom, sendo Deus santo, tudo aquilo que provoca a sua santidade automaticamente acende a sua ira. E o pecado desviou a sua criação daquilo que ele desejava. O pecado é contrário a Deus. Então, se o pecado é contrário a Deus, Deus odeia o pecado. E Deus se ira contra todo aquele que está em pecado. Agora, preste atenção. Quando a gente fala ira, as pessoas às vezes se assustam, sabe? Mas John Stott diz que o que provoca a nossa ira normalmente é a nossa vaidade ferida, mas o que provoca a ira de Deus normalmente nunca provoca a nossa ira, porque o que provoca a ira de Deus é a maldade. Uau! Então nós precisamos entender que a ira de Deus é diferente da nossa, e que se Deus tem uma ira, ela precisa ser satisfeita, e que se Deus odeia o pecado, ele precisa promover justiça e juízo contra o pecado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é tão bom que ele criou um lugar para aqueles que não o amam. Deus é tão bom que ele criou um lugar para aqueles que não o querem. Porque se eu sou bom e eu aceito o ruim comigo, então eu me tornei ruim. E Deus não pode ser alterado. Então, o que Deus faria com a sua própria justiça? O que Deus faria com o seu próprio juízo? O que Deus faria com a sua própria ira? O que Deus faria com esse cálice de ira? Por quê? Porque a ira de Deus precisa ser depositada no pecado e, consequentemente, no pecador. A ira de Deus precisa ser saciada, porque a ira de Deus é santa e faz parte de quem Ele é. O que Deus fez, então, irmãos? Deus com uma mão nos entregou o Senhor Jesus, e com a outra mão ele depositou todo o cálice da sua ira no Filho. Jesus é a propiciação. Jesus é aquele que recebeu a ira de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, em Cristo se manifestam tanto a misericórdia quanto a ira de Deus, porque naquela cruz nós fomos perdoados e ao mesmo tempo Deus foi satisfeito da sua ira. Em outras palavras, Deus satisfez a Deus, já que ninguém consegue satisfazer a ira de Deus, já que não existe um justo sequer, Deus disse: eu amo, eu sou misericordioso, então eu satisfarei minha ira em mim mesmo. Cristo satisfez a ira do Pai nele para que nós pudéssemos ser livres. Agora nós precisamos entender uma coisa, que a todo aquele que crer em Cristo foi dado o poder de sermos filhos. Então os que são livres da ira de Deus são os que estão em Cristo, irmãos. A ira de Deus não parou de existir porque o mal não parou de existir, certo? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação. Romanos 8, versículo 1. Uau! Cristo satisfez ao mesmo tempo a misericórdia e a ira de Deus. Esse é o poderoso sacrifício de Jesus. Esse é o poderoso sacrifício de Jesus. Sabe, olha isso que John Stott fala. Ele diz: pois a fim de nos salvar de tal modo que satisfizesse a si mesmo, Deus, por meio de Cristo, substituiu-se a si mesmo por nós. O amor divino triunfou sobre a ira divina, mediante o divino auto-sacrifício. A cruz foi um ato simultâneo do castigo e anistia, severidade e graça.
justiça e misericórdia. Uau! Em outras palavras, irmãos, Jesus, quando sofreu e morreu, ele absorveu a ira de Deus sobre si mesmo. Irmãos, Cristo é suficiente. Em Cristo está a suficiência da salvação do homem. Por quê? Porque ele nos purificou e nos perdoou. E ao mesmo tempo satisfez a ira de Deus. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Amém.